Senhores deputados, vamos continuar com a sessão. Vou dar a palavra ao governo. Muito obrigado, senhor presidente. Vou primeiro convidar o diretor comum para responder aos deputados Maio Fong e Goh Kam Fai em relação à educação. O senhor deputado Maio Fong falou sobre o ensino inteligente e este ano nós lançamos pela primeira vez o plano piloto. E hoje, este ano há 16 escolas aderentes, no próximo ano vão ser 10. E nós vamos ver a eficácia para depois lançar a segunda fase. E depois do ensino inteligente, vamos também lançar um plano piloto de inteligência artificial e ainda com a fusão dos fundos a nível. Nós agradecemos a todas as escolas depois da epidemia, do surto no verão. Este foi um ano especial. No próximo ano, nós estamos já a preparar o estatuto. Vamos ter um calendário ou tempo suficiente para as pessoas pedirem o subsídio e vamos também simplificar os procedimentos para diminuir os processos administrativos para os professores. O deputado Goh Kam Fai falou sobre a aldeia científica e tecnologia para jovens. No Museu de Ciência vamos ter workshops e também laboratórios para a prática ou ateliês para todos os elites, vencedores dos cursos ou concursos, competições interescolares. E em cada ano vamos ter 100 vagas para assim cultivar nos jovens a educação científica e tecnológica, para depois eles poderem seguir cursos virados para 4 indústrias. Sobre a generalização de ciências, vamos também ter o Museu de Ciência como base. Na parte da manhã é para alunos, da parte da noite é para docentes. E ainda quando a educação sexual, vamos, através da educação moral e cívica, das atividades de descoberta, promover esta educação e vamos também elaborar brochuras para os pais. E este ano, mais recursos de 10 entidades foram colocados no nosso sítio para uso dos docentes. E ainda sobre o Fundo de Educação, tal como disse o deputado Goh Kam Fai, este ano, com a fusão, nós temos mais orçamento, não vamos diminuir os projetos apreciados, vamos ainda continuar a ter as bolsas de mérito e de estudo, as vagas e os montantes não vão ser diminuídos. E a Autoridade de Aviação Civil vai também ajudar nos nossos trabalhos. E como é que podemos ensinar conhecimentos sobre o patrimônio mundial? Vamos também aproveitar a nossa base de educação do amor pela pátria e por Macau e vamos cooperar com o IEC. Vamos continuar a promover a leitura, tal como dissemos, temos resultados no PISA. E segundo esses dados científicos, vamos ajustar as nossas estratégias e vamos continuar a promover o pessoal especializado para a leitura. E ainda a revisão do quadro curricular. De fato, os conhecimentos agora não são separados, agora são mais integrados e são interdisciplinares. Por isso, no quadro curricular, vamos assim destruir esses limites nos currículos para ter uma maior flexibilidade, podendo assim integrar novas ciências no currículo, como por exemplo a inteligência artificial. E ainda, esta revisão do quadro curricular vai estar em articulação com a formação de docentes e vamos tentar saber que na prática as necessidades dos professores. E no próximo ano vamos rever o quadro curricular e as exigências das competências académicas básicas, que é um conjunto.
Como disse, um deputado falou do quadro geral dos professores das escolas particulares. Há muitos aspectos que têm que ser revistos, mas não de imediato. Há procedimentos que devem ser revistos. E depois, sobre os centros de explicação, falado pelo deputado Ipseu Kai, 70% dos centros, ou 70% dos alunos também participam nas aulas de compensação, nas escolas, e outros também participam nos centros de explicação de fora. Os pais, quanto aos pais, fizemos um inquérito, 70% dos inquiridos colocam os filhos nos centros de explicação, mas para o serviço de recepção. Não são para trabalhos de casa, mas sim para que alguém acompanhe os filhos. O senhor diretor Alves Lau, para responder à senhora deputada Song Pei-Kei. Bom, muito obrigado, senhor presidente, senhora secretária, em relação à consulta médica. De acordo com os nossos dados, a consulta nas especialidades já tem melhorado. Nós temos de janeiro a outubro 7,9 semanas para a espera da consulta na especialidade. Já baixou 23% em comparação com o período homólogo. Na verdade, era 7,2 semanas, agora 6,2 semanas. E em relação ao sistema de saúde, nós queremos um desenvolvimento paralelo entre as três partes e ainda vamos proporcionar apoios para que as instituições médicas não governamentais nem lucrativas possam nos ajudar a oferecer serviços aos idosos. Relativamente aos idosos, nós temos um projeto pioneiro muito bem aceito pela população. Os utilizadores acham que conseguem ajudá-los a ter uma melhor apresentação física e ainda capacidade de mastigação. E por outro lado, quanto ao médico privado, nós temos um setor privado, o setor público, e nós não queremos que o setor público fosse um apoio ao setor privado, pelo que temos posicionamento diferente e um desenvolvimento cruzado. Relativamente aos cuidados para a fase terminal da vida, ainda temos o centro de fase terminal com 35 camas. Por outro lado, em relação ao nosso hospital de São Januário, temos também serviços de aliviar pressão e serviços paliativos para ajudá-los a passar a fase com doenças crónicas. Relativamente à violência doméstica, o senhor presidente Han já respondeu, por isso não vou aqui acrescentar mais informação. Relativamente à inspeção e à revisão da Previdência, relativamente ao subsídio de apoio de idosos, nós já fizemos um ajustamento. 3.740 patacas. De acordo com o CPI, o índice de preço do consumidor é de mais de 1% e por isso ainda não atingiu os 3% para ativar um novo ajustamento. Daí que o subsídio de idosos vai manter em 3.740 patacas por mês. E as outras prestações também mantém-se o nível do valor. E relativamente ao subsídio de prestadores de cuidados, nós também vamos fazer uma revisão do projeto pioneiro dos prestadores de cuidados e só depois é que nós vamos atender às necessidades e a situação real para ver como é que este projeto possa melhorar e quais são os mecanismos a serem definidos no sentido de prestar os apoios e subsídios aos prestadores de cuidados. Relativamente ao projeto piloto sobre os equipamentos, os materiais de apoio, nós temos já um projeto piloto em 2019, entretanto não vamos aumentar o limite máximo por enquanto, porque ainda estamos a ver qual a necessidade deste subsídio e o valor que poderá ser sujeito à revisão. Relativamente à atividade cinematográfica, nós teremos novos projetos de apoio no próximo ano. Estes projetos de apoio
pretendem ter a finalidade de promover a cinematografia e, sim, tencionamos prestar apoios mais específicos, incluindo plataformas para explorar mais mercados de desenvolvimento, realização de festivais de curta-metragem, por outro lado, ainda congressos para investidores em cinematografia, para que os operadores do setor possam ganhar mais oportunidades. Além disso, o Festival de Curta-Metragem também vai ser realizado em conjunto com um resort de Macau. Relativamente às plataformas eletrónicas, nós vamos otimizar as plataformas e, por outro lado, as formalidades, os procedimentos serão todos aperfeiçoados e melhorados. Ainda quando a filmagem de grandes projetos de filmagem com cenários de Macau ou fora de Macau, nós iremos criar equipas mais específicas para ajudar as equipas técnicas de filmagem a virem a Macau para fazer a filmagem. Temos 3 projetos locais e 2 projetos da China, em que serão apoiados pelas equipas mais específicas. O Sr. Deputado Ipsil Kai perguntou sobre a recepção, o serviço de recepção nos centros de explicações. Já respondeu pelo seu diretor. E relativamente aos alunos, se os alunos conseguem obter um carinho o mais afetuoso nas escolas de Macau. Eu acho que sim, todos os professores de Macau prestam muitos cuidados às crianças, aos alunos. E espero que os alunos também possam sentir-se em casa. Os alunos, quando enfrentam problemas, muitas vezes vem logo à mente o professor, que é uma pessoa indicada para eles poderem confessar os seus segredos, e depois são os encarregados de educação. E por isso temos que tirar o chapéu para os nossos professores. Relativamente a contar bem a história da China, é mais uma questão de como sensibilizar e divulgar nos países de língua portuguesa. De momento, temos o encontro de artes em Macau e ainda a lusofonia, entre outros festivais com a colaboração dos países de língua portuguesa. Teremos no futuro mais festas e atividades para promover a cultura dos países de língua portuguesa, assim como de outros países. O Sr. Deputado Ipsil Kai ainda perguntou sobre a indústria médica. O Big Health não é uma indústria virada só para a China, mas sim para todo o Sudeste Asiático. Nós não queremos ser ambiciosos demais. Nós não queremos ser ambiciosos em definir uma meta que atinja todo o mundo. Mas, por enquanto, o que nós queremos é uma clientela da China e do Sudeste Asiático. E sabemos que já algumas empresas pretendem introduzir projetos que incluem operadores da Suíça e ainda do Reino Unido, entre outros países europeus. Relativamente às questões do Sr. Deputado Wu Zhouqin, educação parental, nós podemos perceber que, neste momento, o grupo que nossa intervenção é mais difícil é o grupo dos pais que trabalham em turnos. Quando é um regime de turnos, nós temos de ter outras formas de intervenção. Por exemplo, as ações de formação, nós começamos há pouco tempo, daí que só depois de fazermos um balanço da eficácia é que nós podemos continuar a otimizar. Relativamente ao desporto, como aproveitar os espaços disponíveis na zona de cooperação aprofundada, uma questão colocada pelo Sr. Deputado Wu Zhouqin. Nós também entendemos que devemos
aproveitar o espaço da zona de cooperação aprofundada. E como disse o senhor deputado, que podemos trazer algumas seleções portuguesas ou equipas portuguesas ou lusófonas para virem fazer os seus treinos ou estágios na zona de cooperação aprofundada é uma boa ideia, por isso nós também concordamos. E no próximo ano, quanto às construções históricas, temos os edifícios arquitetônicos privados em que serão objeto de revitalização. Por outro lado, temos um programa de apoio financeiro para a revitalização dos edifícios históricos, no sentido de promover e apoiar as empresas a renovarem os edifícios históricos, assim como ajudarem-nos a fazer a gestão desses edifícios históricos. Já lançamos este projeto, este programa, mas ainda não findou o prazo para a inscrição, que é as vivendas de Monha como sítios pilotos. Será o dia 13 de janeiro de 2023 o fim do prazo para a candidatura. E assim nós esperamos contar com as empresas interessadas nesses projetos. É um projeto piloto, pelo que depois deste projeto piloto nós poderemos, com base no balanço feito, ver quais serão os próximos projetos. Relativamente à recuperação e conservação dos edifícios históricos, é realmente um programa de apoio financeiro só para o privado. Um programa de apoio financeiro para a manutenção dos edifícios históricos para os proprietários, no sentido de estimular ou incrementar o seu interesse e a sua participação mais ativa para manter e conservar as suas próprias propriedades. Quanto à fábrica de Panchões Eglon, quanto ao Pátio da Eterna Felicidade, entre outros projetos de salvaguarda do património mundial estão em curso. Como sabemos que a sua manutenção, conservação, revitalização demoram algum tempo. Quando os edifícios são nos entregues, esses edifícios normalmente já estão muito gastos, já estão a arruinar, por isso temos de ter um período longo para a recuperação. Depois, o senhor deputado Wu Zhouke também sugeriu um estudo sobre a história do relacionamento entre Hengqin e Macau. Mas nós não temos em mão essa documentação histórica. Só depois de ver do nosso arquivo nós temos ou não algum material é que podemos efetuar o estudo ou a investigação. Faça favor, senhora Presidente do IC. Em relação às prevenções de incêndio e outras medidas de manutenção destes patrimónios culturais, em 2014 já aprovamos o regime contra incêndio nos templos. E cada ano, em cooperação com os bombeiros, fizemos mais que 200 inspeções nestes espaços religiosos. Também organizamos sessão de formação para os templos. E nos últimos anos também divulgamos ou sensibilizamos os residentes. Por exemplo, os incensos não devem ficar para a noite, etc. Agradecendo às cooperações dos templos, podemos baixar a possibilidade de incêndio. E sob o pressuposto de segurança, encorajamos os residentes a utilizar, por exemplo, flores ou frutas em vez de incenso. Convidamos também os serviços de proteção ambiental para promover, por exemplo, a utilização de equipamentos mais amigáveis ao ambiente nos templos. Em 2016, na promoção de uma atividade relacionada com Gunyam, já podemos ver que há uma redução de
de poluição. Assim, mantendo a tradição, podemos promover a continuação dos templos. Mais duas respostas relativamente às pessoas com necessidades especiais. Será que é possível ter uma escolaridade até aos 24 anos? É que agora, até aos 21 anos, essas pessoas com necessidades de ensino vão ser encaminhados para o Instituto de Ação Social para outro acompanhamento. Nós achamos que é viável. Tem a palavra o senhor deputado Wu Zhou-Ki. Muito obrigado, senhor presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer pelas respostas da senhora secretária e os seus colaboradores. O senhor diretor da DESES, quando respondeu à aldeia de Ciências e Tecnologia, eu acho que o mais importante é a formação para os estudantes. E, na altura, numa das ocasiões anteriores, perguntei se as instituições do ensino superior podem ou não abrir as suas portas para os estudantes do ensino primário ou do secundário, para eles poderem aproveitar os laboratórios, entre outras instalações. As residências para os idosos. Nós temos um projeto piloto para os idosos que estão em edifícios de 5 andares, sem elevadores e que já são edifícios mais antigos. E, entretanto, há ainda limitações, condicionalismos para todos os idosos. Neste projeto piloto, haverá ou não outras políticas inovadoras para que as entidades privadas possam colaborar na gestão e na administração das propriedades, especialmente nas residências para os idosos, no sentido de proporcionar um melhor serviço? Relativamente à zona de cooperação aprofundada, muitas pessoas dão atenção às regalias e aos regalias sociais e às assistências sociais na zona do novo bairro de Macau. Será que aquela contagem de permanência em Macau de 183 dias vale também para o novo bairro na zona de cooperação aprofundada? E haverá ou não um mecanismo que prevê que as regalias sejam portáveis e poderem usar também no bairro novo? Muito obrigado. Senhor deputado Ma Zixing, compreendo que a secretária não tem tempo suficiente para responder às minhas perguntas. Eu também não tenho novas perguntas. Espero que a secretária possa responder às minhas perguntas anteriores. Muito obrigado. Senhor deputado Ma Youfeng, obrigado, senhora presidente. Senhora secretária, estou também preocupado com a dotação de fundos para a conta individual do regime de previdência central. Isso leva a que as pessoas tenham menos dinheiro nas contas. Mas, recentemente, o governo disse que esta dotação de fundos não pode ser vista com um benefício social. Porque, para a aposentação, todos têm que contribuir para isso. Portanto, aqui questiono se, quanto aos diplomas, não há lugar para uma revisão, para uma justiça ou equidade na dotação dos fundos. Hoje em dia, o que faltam, o que há em escassez são lares para idosos. Vai haver na Ilha Verde. O número de vagas vai aumentar para 2.700. Portanto, há um conjunto de medidas que são boas, são satisfatórias, mas não vão entrar em vigor já, não vão entrar já em funcionamento. É necessário esperar mais 2 anos. Portanto, nós sabemos que os espaços vagos não podem ser usados para tudo e mais alguma coisa. Contudo, questiono se não pode ser para
os idosos, como aconteceu com o Hospital de Campanha, e utilizar estes espaços vazios, estes lotes, para um melhor fim. Muito obrigado. Deputada Song Pek-Hei, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sra. Secretária. Primeira questão sobre a indústria do backfill, sobre o seu desenvolvimento, eu estou de acordo. As empresas também querem participar, mas o problema é que o nosso sistema é muito limitado, regula tudo, tal como a publicidade. As empresas, o setor privado quer seguir as políticas do governo para desenvolver esta indústria, mas não conseguem. Como o sistema de saúde de Macau agora não acompanha o desenvolvimento da sociedade. Tal como disse, sobre a medicação, procriação medicamente assistida, e ainda sobre a cooperação do setor privado com o público. O seu diretor falou alguns dados estatísticos. Sim, sobre a especialidade, há uma redução do tempo da espera, mas não consegue satisfazer os problemas, as necessidades da população. Hoje ainda preciso esperar por muito tempo. Bem, os subsídios agora estão quase todos no setor público, e agora as pessoas a fazerem filas aos hospitais públicos são muitas, e a falta de clientes no setor privado. Este é um ciclo vicioso. Como é que os recursos podem ser melhor aproveitados? Como é que os recursos podem seguir os pacientes, tal como no estrangeiro, para poder desenvolver o sistema médico com a comunidade? Pode colocar os recursos na comunidade para promover o desenvolvimento das clínicas privadas, para assim, em colaboração com o governo, resolver o problema da espera a uma consulta médica. E sobre os cuidados na fase terminal de um paciente, 30 vagas no centro hospitalar com São Januário, 60 no Kenwo. São vagas suficientes? Acho que não. Tem a palavra o senhor deputado Goh Kam Fai. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as palavras da Sra. Secretária e dos senhores diretores. Assim, eu já posso ter uma melhor ideia sobre os procedimentos e os processos legislativos. Assim como quanto ao hardware, quanto ao software, quanto à formação de docentes, quanto à aposta de investimentos, quanto à leitura, quanto à humanidade e à solidariedade social. Agora, relativamente à aldeia de tecnologia e ciência para os jovens, vai ficar no centro de ciências. Em relação à localização, em relação às instalações, em relação ao pessoal docente, acho que o centro de ciências é um local bem escolhido. Relativamente à docência, nós conseguimos verificar que quer na primária, quer na secundária, quer na fase universitária, Macau tem um desempenho bastante bom a nível mundial. E sei que os serviços de educação e as escolas têm colaborado imenso para este resultado. Espero que a DZES continue a colaborar com os stakeholders da comunidade educativa, quer os encarregados de educação, quer os professores, quer os alunos, quer as escolas, para podermos alcançar um novo patamar. Muito obrigado. Tem a palavra o Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, vou agora tentar responder a algumas questões novas e outras ainda deixei por responder, que agora vou responder. Relativamente às atividades desportivas, como é que nós podemos aproveitar o desporto para reduzir os comportamentos desviantes dos jovens? E muitas vezes os jovens não têm muito autoconfiança. Alguns adolescentes, alguns jovens, quando têm dificuldades nos estudos, não têm assim um melhor aproveitamento, podem ficar um bocado fracassados, podem sim aproveitar a prática do exercício físico ou então fazer desporto para assim elevar a sua autoconfiança. Por outro lado, também promover mais a capacidade antidepressão, uma capacidade para poder torná-los a vencer-se. E às vezes as competições permitam-lhes a
ter esta capacidade antidepressiva. E conseguimos ver também um bom resultado. Por outro lado, é uma lição que todos nós podemos aproveitar. Quando nós preparamos-nos para uma competição, nós não temos 100% em qualquer das situações de conseguir vencer nessa competição, porque depende muito do adversário. E é como nos exames, nos testes, nós podemos ter um desempenho mais ou menos estável. Quando nós estudamos muito, esforçamos-nos muito, normalmente podemos contar com um resultado positivo no teste ou no exame final. Mas uma competição desportiva nem sempre é o que nós esperamos. E por isso é uma boa lição para ensinar os alunos como ultrapassar as dificuldades e o fracasso. Por outro lado, quando 150 minutos de aulas de ginástica ou de educação física, não significa que são só esses 150 minutos é que a criança pode ter um exercício físico, pode ter a aula de educação física. Depois das aulas, os alunos ainda podem participar em equipas da escola, equipas de voleibol, equipas de basquetebol, ou então fazerem outras atividades extracurriculares, como dançar, mais aqueles exercícios de alongamento durante o intervalo de uma outra aula. E muitas crianças, muitos jovens, gostam de correr, gostam de jogar a bola aos fins de semana. Acho que estes são bons hábitos que devem ser recorridos para poderem ter mais oportunidades de praticar exercícios físicos. E os Jogos Nacionais. No próximo ano, mais precisamente no primeiro trimestre, vamos começar a recrutar voluntários. Os voluntários podem estar em diferentes vertentes. A recepção dos VIPs e depois a área de etiqueta e de protocolo, a área de entrega de prêmios, entre outros. Por isso, nós pretendemos conseguir recrutar mais de 10 mil voluntários. É uma muito boa oportunidade para os nossos jovens experimentarem como trabalhar em jogos nacionais. Através do desporto, nós também queremos estimular outras atividades, outros ramos de atividades. O turismo, ou então outros festivais, e assim trazer mais visitantes. Ao mesmo tempo, através de atividades desportivas, os atletas podem treinar, podem competir, e é só da competição é que eles vão ganhando mais experiência para ter melhores resultados. As instalações para os idosos. Temos realmente muitos projetos e programas de solidariedade com os idosos. Temos, por exemplo, o Desporto para Todos, em que este programa de Desporto para Todos, com um grande número de idosos que participam. Também vamos ter competições, por exemplo, de danças na praça, porque há muitos idosos que gostam de fazer grupos e dançar na praça. Para as pessoas de meia idade ou pessoas com idade avançada podem participar, assim como estas instalações poderão ser aproveitadas pelos jovens no verão, quando das férias de verão. O senhor deputado Ma ainda apontou a questão de curtas-metragens, ou aliás, alguns vídeos promocionais. Nós temos vindo a fazer vídeos promocionais para os jovens saberem como são, para os idosos saberem como são os gestos e os movimentos. Por exemplo, em relação ao Tai Chi 24, o Tai Chi 24 nem sempre é tão fácil de ser memorizado pelo idoso. Então, vendo um vídeo, eles sabem quais são os movimentos
que devem praticar. O seu deputado Ngani perguntou se é possível haver check-up da população com um serviço a proporcionar do modelo de parceria governo-setor privado. Nós temos, por exemplo, os rastreios de útero ou outros tipos de rastreio. Também temos esta colaboração entre o privado e o público. E quanto à planificação dos trabalhos de salvaguarda do património, também temos os projetos para a revitalização e conservação. Quanto ao Festival da Rua dos Hervanários e ainda alguns arraiais ou festivais do pagode do Bazar, nós temos esses festivais serem realizados ano a ano. Quer o ID, Direção aos Serviços de Turismo ou Direção aos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, tem cada qual na sua área de intervenção esses projetos de dinamização da economia comunitária e da cultura. Relativamente à carreira dos enfermeiros, será que nós temos um calendário para a revisão do regime jurídico? Nós temos enfermeiros do hospital público e do hospital privado. E nós não entendemos que haja necessidade premente para a revisão das carreiras dos enfermeiros do setor público. Relativamente ao privado, também cada hospital tem, ou as instituições têm as suas características e as suas necessidades. Também não é muito conveniente fazer uma legislação única para todos os enfermeiros do privado. Quanto a outra questão, ainda temos que pensar sobre qual é o modelo para o subsídio dos prestadores de cuidados, os cuidadores. O tratamento precoce para as crianças com necessidades especiais, nós temos um sistema de inteligência artificial, mas os serviços de recepção, os serviços de guarda das crianças com idade mais tenra, nós queremos uma identificação da situação patológica das crianças o mais cedo possível. E por isso queremos uma identificação precoce para depois conseguirmos ter uma intervenção com a colaboração e o consentimento dos pais. Mas se essas instituições que nos estão a dar apoio tiverem de prestar os tratamentos, já iremos sobrecarregá-las. Quanto ao subsídio para os cuidadores, como já respondi, não vou repetir. A orquestra. Nós temos músicos locais. De acordo com a lei laboral, não prevê um subsídio de residência para os locais. Mas para os músicos do exterior, já eles podem ter direito ao subsídio de alojamento. É um allowance, como sabemos, ou então podem ficar em dormitórios proporcionados pelas empresas ou pelo próprio orquestra. E em relação ao estágio de atletas, eu depois vou responder. Por outro lado, também teremos um mesmo local para eles aprenderem. Senhor deputado Wong Hin-fai, se faz favor. Muito obrigado. Antes de começar, gostaria de agradecer pelos esforços dedicados pela equipa médica, bem como os grupos de sobrevivência perante a pandemia. Tenho aqui algumas dúvidas que queria discutir com a senhora secretária. Por exemplo, cursos de formação de aperfeiçoamento contínuo para os profissionais médicos.
Há outros deputados que também falaram disso, mas eu ainda gostaria de ouvir mais por parte da secretária. Eu tenho um contato estreito com este setor, por exemplo, os médicos profissionais ou enfermeiras. E também em relação ao setor de engenharia ou contabilista, elas não têm uma posição tão positiva perante estes cursos de formação contínua. Mas em relação aos cursos de aperfeiçoamento contínuo na área médica, já recebemos mais opiniões. Há 15 especialidades que já referimos e recebemos opiniões dizendo que há uma falta de curso e a hora de curso também não é muito conveniente, porque elas precisam de, dentro de 3 ou 4 dias, ou só informam os alunos dentro de 3 ou 4 dias antes de começar e depois elas têm de atender às aulas durante o horário expediente. Assim elas têm de mudar a marcação dos pacientes, etc., causando uma inconveniência. E depois o Conselho dos Profissionais de Saúde pode criar comissões profissionais, ou há 16 comissões, dentro das quais 15 são comissões de acreditação profissional. São as comissões das 15 especialidades que já referimos. Cada especialidade tem uma comissão de acreditação e ainda uma comissão disciplinar. Estas são as comissões sob a liderança do Conselho dos Profissionais de Saúde. Em comparação com os contabilistas, no Conselho dos Capitalistas há 3 comissões, uma comissão de exame, uma comissão disciplinar e uma comissão de formação de aperfeiçoamento contínuo. Esta é só uma referência. Como nós recebemos mais questões e opiniões em relação aos cursos de aperfeiçoamento contínuo na área médica, não sei se, por exemplo, qual é a entidade responsável no Conselho dos Profissionais de Saúde em relação ao aperfeiçoamento contínuo. Porque esta entidade responsável deve refletir de forma responsável ao Conselho. Então, é o Serviço de Saúde que está responsável? Ou qual é o grupo de trabalho dentro do Conselho dos Profissionais de Saúde que é responsável? Queria a secretária responder. Além disso, como é que nós podemos aprofundar a educação diversificada de amor pela pátria e por Macau? Porque é um trabalho integrado que precisa da participação de todas as partes para promover a educação de amor pela pátria e por Macau. Já criamos uma base de educação para promover este aspecto, incluindo uma base de educação do amor pela pátria e por Macau para jovens. E também há a Comissão de Promoção da Constituição e Lei Básica. Cooperamos também com as entidades da Universidade de Macau para a promoção da Lei Básica.
E na comunidade há também outras associações ou equipas. Por exemplo, a Federação dos Trabalhadores da Área de Direito. Este ano já realizamos 5 atividades nas escolas, deixando os profissionais a ir às escolas e sensibilizar os jovens sobre a Constituição e a Lei de Segurança Nacional. No ano anterior também realizamos uma vez e neste ano convidamos os estudantes a deslocar-se à nossa exposição para ter um contato mais próximo com as informações da Constituição, Lei Básica e a Lei de Segurança Nacional. E esta atividade é realizada em grupos de dezenas de alunos. Este é só um exemplo. E eu queria ouvir a secretária partilhar mais sobre a forma de aprofundar a educação de amor pela pátria e por Macau para jovens. Há ou não, por exemplo, um conselho que é responsável para a coordenação e a afetação de recursos nesta área? Ou será que a DSES é responsável para promover a educação de amor pela pátria? E no terceiro lugar, sobre o regresso à comunidade. O IAS, em colaboração com a prisão, realizou alguns inquéritos sobre a situação de emprego destas pessoas. Muito obrigado. Tem a palavra deputado Chan Ho-seng. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária, nós vimos o trabalho da sua tutela nestes últimos 3 anos e todo o trabalho que vocês desempenharam até hoje, o meu reconhecimento e os agradecimentos para além da saúde, habitação, serviços sociais. A cultura parece ocupar um lugar mais pequeno. Contudo, hoje aqui os meus colegas apresentaram muitas questões sobre a área da cultura para podermos indagar mais sobre este assunto e para reforçar a confiança cultural de Macau. O presidente Xi, no seu relatório do 20º Congresso, deu grande importância à cultura e um forte ponto para a revitalização da nação chinesa, do rejuvenescimento da cultura chinesa. Portanto, a cultura em Macau, a educação da cultura deve ser generalizada. E deve acompanhar o crescimento da população. E temos que incutir na população a cultura, os conhecimentos da cultura chinesa, para que esta possa ser conhecida e assim promover o amor à pátria, o amor a Macau. A cultura, segundo o presidente Xi, é uma força importante, fulcral no desenvolvimento de uma nação. E a cultura será um ponto importante para a consolidação
e é o desenvolvimento da promoção de uma base de Macau. Os trabalhos da cultura são muito importantes e devem ser abrangentes. Contudo, quanto à confiança cultural e outros aspectos, parece não estar ainda em sintonia com a conjuntura nacional, com o desenvolvimento nacional. Porque é que criar a confiança cultural em Macau é importante? Porque para a integração no desenvolvimento nacional existem algumas vertentes. Uma é uma integração espiritual, do fortalecimento da cultura e do espírito da cultura. É necessário reforçar na população de Macau a sua confiança cultural, de proteção do regime do país e dos jovens participarem no desenvolvimento cultural nacional e também reforçar o amor à pátria. Por outro lado, quanto à captação de quadros qualificados, Macau necessita, como uma base, captar talentos. Na GELAG apresentam várias medidas para a formação de talentos. Nós necessitamos de integrar um desenvolvimento da Grande Bahia e temos que não só criar, como lutar para a captação de quadros qualificados. O regime jurídico sobre a captação de quadros qualificados já foi aqui apresentado ao plenário. E a criação de listas sobre a escassez dos quadros qualificados servirão de base para as futuras medidas e políticas nesta área. Os jovens, os quadros qualificados, são importantes para o desenvolvimento nacional e também de Macau. Nós, como é que podemos fazer e quais o mecanismo de execução que garanta o seu integral funcionamento e consiga atingir as suas finalidades. E depois do regime jurídico entrar em vigor, irá proceder às revisões. Depois, quanto à indústria cultural e criativa, na GELAG, a conversão dos recursos culturais é importante e os setores veem isso com bons olhos. Mas o importante é que as medidas concretas possam ir ao encontro das necessidades dos vários setores, do setor comercial. Depois, quanto à leitura, a OCDE refere que a literacia está em sintonia com a competitividade de uma região. Quanto a 50 países sob a literacia de leitura, Macau ocupa o 19º lugar. Com muito agrado, ouço o governo dizer que quer implementar um projeto sobre a leitura entre bebés e crianças. Será que o governo irá ainda aproveitar outros recursos, como por exemplo a Biblioteca Central, para reforçar ainda mais o gosto pela leitura, aumentar a competitividade com outras regiões, entre outros aspectos. Quanto ao património cultural, de acordo com o Centro de Avaliação do Património Cultural,
serve para avaliar os trabalhos de proteção, colmatando uma lacuna existente até então. Contudo, quanto a este centro de monitorização do património, ainda há aspectos que não compreendo muito bem. Será que a senhora secretária pode dar mais informações? Muito obrigado. 林倫偉議員，多謝主席。司長、各位政府官員，各位同事，大家晚上。 Boa noite a todos. Durante estes 3 anos da epidemia, o serviço sob a tutela está na linha da frente e os voluntários e os ajudantes têm que comunicar com os vossos serviços. Aqui aproveito a oportunidade para manifestar o meu agradecimento. Agradeço a todos os seus colaboradores na proteção dos residentes de Macau. Gostaria de divulgar a energia positiva. O nosso sistema, o nível do sistema de saúde tem vindo a melhorar. Ultimamente, há pessoas que dizem que as relações públicas do Centro Hospitalar Conde São Januário têm prestado um bom trabalho, têm respondido com paciência às perguntas dos pacientes e da população. Eu gostaria de chamar a atenção à secretária sobre este bom trabalho feito e transmitir esta mensagem. A esperança média de vida de Macau tem vindo a aumentar. Já chegamos aos 84,1 anos. Agora somos uma das cidades onde a esperança média de vida é maior. E anteriormente, na resposta à interpelação, o governo disse que nós temos agora 24 lares com mais de 2.150 camas. No futuro vamos ter mais um centro e ainda vamos ter mais vagas de camas. Vamos ter mais de 1.100 camas. Destes números, 880 estão na zona A. Ainda há 200 vagas. Quando é que estas vagas serão disponibilizadas para os idosos? O IAS vai lançar um mecanismo para a avaliação e encaminhamento dos idosos, para assim distribuir racionalmente as camas para os idosos. Muitos idosos dizem que agora o tempo de espera para os lares é muito longo, numa média de 18 meses. Agora, muitos idosos dizem que 18 meses podem levar até 2 anos à espera. Por quê? Isto porque há casos mais urgentes que vão entrar no meio da fila. Por isso, vai ou não fazer uma análise para poder encurtar o tempo de espera. Isto porque com o envelhecimento da sociedade, o tempo de espera vai ser cada vez mais longo. Neste sentido, o governo tem soluções e cada idoso, em média, quanto dinheiro que usa para os lares. E comparando com as despesas dos lares privados, qual é a diferença? Há ou não uma coordenação ou uma complementariedade entre o setor público e o privado? Ou o governo pode conceder subsídios para os idosos para eles poderem ir aos lares privados à espera de camas dos lares públicos? E ainda sobre a Academia Senior. É muito bem acolhida pelos idosos. É uma oportunidade para eles voltarem a aprender na escola. E também a organização de aulas é muito adequada. Tem meio-dia de aulas, meio-dia de descanso e todos querem participar nessas aulas. Tem muitas disciplinas como de línguas, de medicina tradicional chinesa, de manutenção de saúde, de tecnologia. É uma escola com um currículo muito diversificado e há muita procura, mas pouca oferta de vagas. E cada participante só pode ir estudar nesta academia uma vez num curso de 4 anos. E esta forma é para que cada idoso tenha a sua oportunidade. Para
os idosos que não têm problemas de deslocação. Muitos desses idosos gostam de aprender mais e muitas vezes as emoções também afetam ou influenciam a saúde. Agora pergunta à sua secretária: pode ou não resolver o problema? Por exemplo, dar maior flexibilidade, por exemplo, dando prioridade aos idosos que ainda não frequentaram a academia sénior e poder permitir aqueles que já frequentaram o curso a voltar a inscrever-se, se tiver mais vagas. E agora pode ponderar a outras instituições ou as instituições do ensino recorrente para assim oferecer mais cursos para os idosos. E ainda, também sobre o recrutamento de voluntários. Desta vez esperamos que se tenham cursos, ações de formação mais pragmáticas, mais especializadas. Espera recrutar 10.000 voluntários dentro de um ano, mas para marcar esta envergadura é muito grande. Como é que se faz a coordenação na formação na altura? Porque são muitas as pessoas. Então a formação é feita pelo governo ou em cooperação com outras entidades. E ainda vai formar líderes nesses voluntários para aprenderem no interior da China, aprender as experiências da China no que diz respeito na organização dos Jogos Olímpicos de Inverno, etc. Isto porque desde a criação os Jogos lusófonos que nós fizemos há vários anos, desde então já não temos mais competições de alta envergadura. E desta vez os Jogos Nacionais são jogos de grande envergadura e desta vez a nossa população tem maior concentração desses jogos, por isso espero que possa aumentar a publicidade sobre os jogos. E ainda sobre a melhoria da qualidade do ensino, eu como um profissional de educação, com a entrada em vigor do quadro geral das escolas particulares, o governo tem vindo a diminuir a pressão dos docentes das escolas particulares. Agora, o governo também está a usar muitos sistemas eletrônicos para facilitar as escolas. Esta ideia é boa, a intenção é boa. Mas durante esta forma está a aumentar ao mesmo tempo o trabalho administrativo do pessoal docente, afetando os seus trabalhos pedagógicos. Assim, o governo pode ou não simplificar os procedimentos. Posso dar um exemplo. Nas atividades extracurriculares, era preciso, antigamente, era entregar de vez todos os recibos e documentação. Hoje em dia tem que entregar um por um e fazer uma apreciação um por um. Por isso, espero que o governo simplifique todos os procedimentos. Senhor deputado Leilão Wong, muito obrigado. Senhor presidente, senhora secretária, senhoras dirigentes, antes de mais quero aqui dar o meu reconhecimento em relação ao trabalho desenvolvido na sua pasta para as questões antiepidémicas e todos os outros trabalhos dos vossos serviços públicos. Agora, o que eu queria perguntar em primeiro lugar é sobre a dotação de verbas para o regime da Previdência Central, porque já há vários anos em que os idosos não têm esta atribuição do subsídio. No entanto, os representantes do governo reiteram a posição de que não há um saldo positivo, pelo que não há hipóteses de dotar verbas para a conta individual dos idosos e, por isso, não há este subsídio para os idosos. No entanto, relativamente ao regime de previdência central não obrigatório, eu acho que a dotação de verbas é uma comparticipação com dos
resultados do sucesso com a população. Mas será que nós podemos olhar para este mecanismo de um outro ponto de vista, não somente jurídico, mas prestação de carinho e de solidariedade para com os idosos? Eu não sei o que é que a senhora secretária vê quanto a esta questão, mas só agarrando numa outra disposição, eu acho que estamos a fugir da intenção ou do propósito legislativo inicial. Por outro lado, quanto à pensão de idosos não ser inferior ao valor do risco social, eu acho que o subsídio de idosos é um regulamento administrativo que regulamenta e é também para prestar uma homenagem aos idosos, para prestar o carinho aos idosos. A pensão para idosos e o subsídio para idosos são duas coisas diferentes, apesar de estarem associadas às prestações, mas só que em termos de segurança social, em termos de gratidão para com os idosos, são duas questões que nós devemos distinguir. E o governo Darayema, em princípio, vai manter a sua posição, o seu ponto de vista por algum tempo. Mas eu queria, mesmo assim, manifestar a minha própria opinião. De resto, eu ainda queria perguntar sobre a revisão de leis, especialmente no que toca ao subsídio para idosos. Haverá ou não hipótese de uma indexação entre o subsídio para idosos e o valor do risco social? Quando nós temos que fazer essa indexação, se calhar as pessoas, os contribuintes, terão de contribuir mais para o Fundo de Segurança Social, porque, caso contrário, não haverá fundos necessários para esta despesa com as prestações. Nós sabemos que a pensão de idosos são abonadas todos os anos por 13 meses ao ano. Mas, fazendo as contas, são mais ou menos 200 patacas, mais de 200 patacas. Quando nós temos sempre slogan no que diz respeito à solidariedade com os idosos, nós só ouvimos o slogan. Mas esses slogans nunca são traduzidos por actos que nós realmente conseguimos executar. Pelo que a senhora secretária ou o seu presidente do fundo devem ir refletir um pouco sobre o regime de segurança social. E depois é o ensino inclusivo. Questões que os meus colegas já fizeram, acho que eu não vou aqui continuar ou repetir, mas em relação às crianças, e nós temos na primária 1.200 e tal alunos. Quanto ao ensino inclusivo, o total é de 2.244. Quanto essas crianças têm de prosseguir os seus estudos, a DESES vai conseguir meter outro aluno numa outra escola para estarem em turmas inclusivas. Mas, mesmo assim, esse sistema ou esta forma de funcionar não é viável. E é um problema que persiste na nossa sociedade. A aldeia de escolas poderá resolver as necessidades do ensino especial, mas nós não sabemos quanto é que a aldeia de escolas vai ser concluída, vai inaugurar-se, e por isso nós não conseguimos prever oferta de vagas escolares bastantes em função do número de estudantes com necessidades especiais. Para os encarregados de educação também é uma grande dificuldade, porque eles têm de tomar conta das suas crianças, não conseguem resolver o problema do acesso escolar e ainda têm de prestar os cuidados a essas crianças. E, por isso, querem mais apoio do governo. Para além do apoio às crianças, aos estudantes, também temos que ter apoio aos professores. De acordo com os dados, 387 professores
para o ensino especial, professores de apoio. Temos professores de aconselhamento para os estudantes, mas esses professores de apoio estão a ter uma sobrecarga de trabalho. Antes da finalização da construção da aldeia de escolas, poderemos ou não reforçar a equipa docente neste domínio do ensino especial. E depois, quanto ao complexo hospitalar das GIAs, há pouco, Vossa Excelência e seus colaboradores já fizeram a apresentação do ponto de situação da construção do complexo. Até próximo ano, nós teremos o complexo com as obras finalizadas e depois ser inaugurado. Mas os médicos, os especialistas, são locais ou até são do Union Peking College, mas nós ainda vamos precisar de muitos médicos ou enfermeiros locais e até outros auxiliares da saúde. Qual é o número de profissionais que vocês vão precisar e que vão contratar ou recrutar para o complexo? O gabinete preparatório tem ou não pessoal suficiente para todos os trabalhos com este nosso Hospital Macau? Haverá ou não uma página eletrónica com as últimas notícias para nós possamos acompanhar a situação? Se nós conseguirmos ter essas notícias ou essas informações na página eletrônica, já não teria esta necessidade de colocá-las aqui neste plenário. Senhor Deputado Choi Sai-Peng, se faz favor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Tenho aqui algumas perguntas para a secretária. Em primeiro lugar, cidade de leitura. Estou muito satisfeito a ver que o governo dá muita importância à leitura, porque a leitura tem muito a ver com a conservação e divulgação da cultura tradicional. No 13º plano quinquenal do Estado, também referi isto. A reforçar a capacidade de leitura não é só para absorver mais conhecimento, mas também é uma forma para criar ou aumentar a confiança cultural da próxima geração. Acho que a secretária também sabe, mas ainda tenho de informar ao público. Eu li algumas informações dizendo que há uma organização de Book Trust na Inglaterra que oferece um plano de leitura gratuita. Isto é muito importante para reforçar a criatividade e influenciou muitos estados asiáticos, por exemplo, Singapura. Este plano é que, a partir de gravidez, a organização já começou a enviar livros às mães, e bem como a partir após a partida. Este plano não é só para poupar o dinheiro de compra de livros. Há também indicadores de leitura e cada ano a organização vai divulgar um relatório sobre o resultado de leitura. Então, queria saber, quando estamos a promover a leitura, quais são as medidas concretas, quais são os nossos objetivos? Será que cada ano podemos fazer uma estatística sobre a procura de leitura? E assim podemos comunicar de forma periódica com os emissores de livro e, ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento da indústria cultural. Além disso, em relação à conversão
dos resultados de investigação científica. Esta cadeira de indústria, de facto, é muito longa, incluindo, por exemplo, investigação, transferência e fabricação. Estas partes são interligadas e há muitas partes que precisam de ser reforçadas. Por exemplo, segundo as experiências, uma empresa colaborou com algumas associações e fundações de Macau e já conseguiu atrair mais de 700 projetos dentro de 5 anos e realizou várias concorrências internacionais. Por exemplo, o campeão de concurso de concorrência de Alibaba na área tecnológica já é um grupo de Macau. Sobre o sistema de transporte à temperatura normal de células. E um outro projeto de atrair nutrição a partir de uma medicina tradicional chinesa. E há outras concorrências ou há outras também equipas científicas locais que conseguiam obter bons resultados em outras concorrências ou concursos. Mas muitas vezes achamos que quem é excelente na investigação científica deve ser também excelente na mercantilização, mas nem sempre é assim. Assim, precisamos de encontrar formas para garantir que os académicos de investigação podem ter o seu resultado convertido em produtos de mercado, aliviando assim a pressão dos académicos, deixando também os comerciantes com condições qualificadas para participarem também nesta indústria. Falando dos quadros qualificados, claro, os quadros qualificados é um recurso muito importante para a produtividade. E nos últimos anos já aprovamos um regime de captação de quadro qualificado, regime jurídico para captação de quadros qualificados. E queria saber qual é o futuro plano para esta parte, porque normalmente para os trabalhadores não residentes eles vão ter um cartão azul. Mas é para estes quadros qualificados de high-end ou até dirigentes das instituições de ensino superior. Então, no futuro, se achamos que estas pessoas devem ser respeitadas, há ou não um mecanismo ou outro regime que pode mostrar os nossos respeitos a estes quadros qualificados, porque atualmente nas cidades de Grande Bahia há muitos projetos de captação de quadros qualificados. Como podemos deixar os quadros qualificados a ficar em Macau é o nosso problema. Como é que nós garantir que os quadros qualificados são respeitos aqui em Macau e elas devem ficar aqui a formar a nova geração? E, por fim, em relação a uma base, há um mecanismo de trabalho em conjunto de uma base. Queria saber qual é o objetivo deste mecanismo, quais são as suas funções e qual é a sua concepção no topo. Porque quando nós falamos da base cultural, em Hong Kong eles introduziram a cidade proibida para Hong Kong. Mas em Macau, como podemos aproveitar uma base para atrair mais pessoas a ir a Macau e ficar em Macau? E em relação aos projetos médicos,
foi dito que a Beijing Union Medical College Hospital. Eu vou deixar para trás. Muito obrigado. Eu também estou a sentir a dificuldade dos colegas intérpretes, porque o vosso ritmo é muito rápido. Se conseguirem simplificar um pouco o vosso discurso, assim os intérpretes sentem-se melhores. Faça favor, resposta por parte do governo. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, senhores deputados. Primeiro, gostaria de responder ao deputado Wong Hin-fei. Gostaria de dar a palavra ao senhor diretor. Bem, primeiro vou falar, o deputado Wong já falou sobre os cursos de aperfeiçoamento contínuo em diferentes áreas. Sobre os cursos de aperfeiçoamento contínuo nos 15 tipos de profissionais de saúde, este regime foi lançado ultimamente. Ainda temos espaço para melhoria, e isto é verdade. Depois, comparando com outras especialidades, esta é mais complexa porque temos 15 tipos de profissionais. Um curso, normalmente, só é direcionado para um tipo de profissional. Por isso, é relativamente complexo. Mas agora estamos a iniciar a sua execução. Todos têm ainda um período para adaptação. Se calhar, quanto à organização do tempo, temos ou não espaço para melhoria. Temos de certeza. Muito obrigada, senhora secretária, senhores deputados. Relativamente à parceria pública-privada e a cooperação com o privado, 8.000 profissionais de saúde, como é que eles conseguem ter os créditos necessários, é uma questão da nossa atenção. Temos duas etapas. Primeiro, temos uma comissão dos profissionais de saúde para reconhecer os cursos e ainda para fazer a acreditação das ações de formação. Vamos introduzir um mecanismo mais eletrônico para suavizar todos os procedimentos. Relativamente a 15 especialidades, na verdade, nós temos também os serviços de saúde, o ISAF, e ainda outros conselhos em que proporcionam ações de formação, assim como as instituições privadas também nos ajudam a proporcionar ações de formação. Vamos ter um portal específico para proporcionar as informações. Quais são os cursos para serem inscritos, quais são os cursos em andamento e depois como é que os formandos conseguem ter a acreditação e depois dos créditos poderem obter os certificados. E os mais de 8.000 profissionais de saúde poderão assim aceder a esta página eletrônica. Vamos ter ainda ações de formação online e em presença para permitir uma maior flexibilidade na sua participação. Muito obrigado. E ainda o deputado Wong Hin-fei falou também sobre a educação de amor pela pátria e por Macau. A DESEG vai cooperar com umas entidades para lançar projetos neste tipo de educação, por exemplo, incluindo com o Exército da Libertação do Povo e o Comissariado dos Negócios Estrangeiros e ainda associações. Esperamos que outras entidades também possam cooperar com a DESEG. Se houver associações que querem organizar por sua iniciativa esses projetos, estamos contentes por isso, porque essa educação pode ser promovida de forma diversificada. E o deputado Chan Ho-seng falou sobre a confiança cultural. E o deputado Choi Sai-ping também falou sobre a questão de uma base. Através da construção de uma base, nós podemos elevar a confiança cultural da população de Macau. Há bocado, eu também já falei um pouco sobre isso. No próximo mês,
era para ser uma visita a Hainan para uma primeira reunião. No próximo mês, vamos ter uma reunião com o Ministério de Educação e do Turismo Cultural. Vamos ter um mecanismo para uma base. Vamos abordar sobre a concretização das medidas e ainda vamos assinar acordos entre Macau e o interior da China para criar a base onde há predominância da cultura chinesa com a promoção da coexistência de diversas culturas. Este acordo vai definir a estrutura da comissão e também a formação de pessoal, etc. E essas tarefas são muitas. E o deputado Chan Hussein também falou das indústrias culturais, sobre a sua construção. Eu já abordei sobre este assunto, sobre as indústrias culturais e desportivas, e com o Fundo do Desenvolvimento da Cultura, e mais tarde, com a participação das operadoras do jogo, serão organizadas mais atividades culturais. Esperamos que haja um reforço no elemento cultural de Macau. E sobre a leitura, temos agora mais espaço para a leitura da população, não só em termos de instalações. O deputado Chui Saipeng também falou sobre a questão da leitura. Eu posso responder de vez. Agora nós esperamos que o IIC pode disponibilizar espaços comunitários para combinar com a DESES e as escolas no lançamento de políticas e de medidas de promoção de leitura. Isto em termos de instalações. E no futuro ainda temos a nova Biblioteca Central. Na zona A dos Novos Jateiros, vamos ter ainda vários espaços para leitura. Nós esperamos, assim, mudar ou renovar alguns espaços de leitura existentes na comunidade para promover junto das crianças a leitura. Isto é sobre a questão da leitura e também sobre a captação de quadros qualificados. Sobre este regime, esta proposta de lei já está a ser apreciada na Assembleia Legislativa, numa comissão. Brevemente vou à comissão para o debate. Vamos lançar a captação de quadros qualificados de alta qualidade e ainda de outros tipos. Neste regime, vamos fazer uma revisão regular, por exemplo, quantos quadros precisamos, que tipos de quadros precisamos, e anualmente vamos determinar medidas direcionadas para as indústrias. Esses quadros têm que satisfazer a procura das indústrias. Há quadros que não precisamos. Por exemplo, quanto ao setor de convenções e exposições, Macau há quadros qualificados suficientes para esta indústria. Por isso não precisamos de captar mais. Mas quando às finanças modernas, indústria Big Health, por exemplo, temos médicos da MTC, médicos gerais temos, mas
médicos de renome da MTC temos em falta. Por exemplo, esses quadros qualificados que não temos anualmente, vamos rever quantos é que precisamos e vamos determinar o número de vagas. Esperamos assim ter um mecanismo mais flexível e ainda vamos determinar critérios transparentes e justos para captar mais quadros qualificados. Quando digo mecanismo mais flexível, esperamos, por exemplo, que as candidaturas podem ser feitas online. Não vamos chamar os quadros qualificados a virem em Macau 3 vezes por ano para entrega de documentos, por exemplo. Nós vamos usar meios relativamente mais fáceis, mais convenientes, por exemplo, de candidatura online, entrevista online, para facilitar estes quadros qualificados na candidatura. O deputado Chan Ho-sen também falou sobre o Centro de Monitorização do Patrimônio Mundial. Passo a palavra à senhora Presidente. Muito obrigada. Em relação ao Centro de Monitorização do Patrimônio Mundial de Macau, neste mês, no dia 16, já entrou em funcionamento, tendo como destinatário os 22 patrimônios culturais e 8 espaços públicos ou praças. Instalamos mais de 100 detectores muito precisos em relação à sua sedimentação e outras mudanças muito pequenas das certificações. E vamos transferir estes dados de forma atempada à plataforma de dados para que nós podemos ter um conhecimento profundo sobre a situação destas certificações mais rápida. Podemos também criar alguns índices ou indicadores de alerta. Quando verificamos uma situação anormal, podemos emitir alerta e ativar o mecanismo de proteção. Atualmente, o centro tem estabelecido alguns indicadores muito basilares e no futuro podemos adicionar mais indicadores ao nosso sistema, por exemplo, indicadores em relação à umidade ou a tempo ou outros dados relacionados com, por exemplo, os turistas, etc. Muito obrigada. Senhor Presidente, gostaria de convidar o Presidente Hon para responder ao deputado Lam Lon Wai. Muito obrigado. Em relação às perguntas do deputado Lam Lon Wai e Ma Yufeng, que são relacionados com os lares para os idosos, perguntaram também que em 2028 vamos acrescentar 1.100 camas na Ilha Verde e 185 no Ramau. Pois ainda precisamos de esperar por 18 meses, mas em comparação com Hong Kong, as pessoas lá precisam de esperar por 40 meses. E as famílias em espera podem, por exemplo, utilizar os nossos centros de apoio ou até as nossas equipas de serviço domicílio. Ou centro de cuidado diurno para os idosos. Vamos acrescentar 160 camas nos centros diurnos de cuidado. E em relação aos lares transitórios, como os lares são permanentes, normalmente, um lar transitório significa que precisamos de mobilizar os idosos e isto pode prejudicar a saúde dele. E, além disso, o deputado Lam Lon Wai queria saber a despesa per capita nos lares. Nos lares subsidiados pelo governo, a despesa mensal
será cerca de 21 mil patacas. E em relação à renda, é só de 6 mil. Assim significa que há uma falta de 14 mil que é subsidiada pelo governo. Além disso, foi referido o colégio para idosos. Para os beneficiários de prestações urgentes, o IAS é responsável pelas custas. Muito obrigado. Bem, o deputado Lamnoy também falou sobre a academia sênior, se é possível aumentar as vagas nesta academia. Em 2019, as vagas nesta academia foram 500. Até 2024, esperamos aumentar até 1000 vagas. Nós sabemos que esta academia é muito bem-vinda por parte da sociedade. Eu recomendo aos idosos poderem participar no programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, isto porque há cursos concebidos para os idosos neste programa, por exemplo, de caligrafia, de desenho, etc. Agora, para o diretor Pun sobre os voluntariados. Muito obrigada, senhora secretária. Senhores deputados, sobre os voluntários, quanto à formação, nós vamos ter vários campos. Temos a teoria, conhecimentos e ainda a prática. Por outro lado, também vamos estabelecer parcerias com as instituições do ensino superior e as associações respectivas. Por outro lado, também vamos convidar especialistas do interior da China para virem a Macau para colaborar na formação. Há um tempo de cerca de 1 ano e mais meses para assim formar os voluntários que se inscrevam para o voluntariado dos Jogos Nacionais e servirem Macau durante esses Jogos. Passo a palavra para o diretor para responder outros deputados sobre as perguntas relativas à educação. Muito obrigado, senhora secretária. Sobre a questão de Lam Yuto, sobre o fundo de educação, pode passar de pagar uma vez os subsídios. Estamos a estudar. Agora temos regimes jurídicos diferentes. Há subsídios para fins próprios. Mas, mesmo assim, vamos negociar com as escolas para ver como é possível reduzir os procedimentos do fundo educativo para melhor usar o erário público. E o deputado Lamway falou sobre a simplificação de procedimentos, falou sobre as atividades extracurriculares. Agora estamos a ver como é possível simplificar mais os procedimentos, por exemplo, por via eletrônica, por exemplo, o preenchimento de boletins. O deputado Leilan Wong falou sobre o ensino inclusivo. Este ano, nós temos mais 4 escolas de One Stop do ensino inclusivo. Assim, pode haver uma melhor ligação entre o ensino primário e o ensino secundário nessas 4 escolas. Bom, escolas com a mesma entidade titular também pode ter uma melhor ligação entre os 2 níveis de ensino, e a DESET vai ajudar os alunos sobre a colocação educativa. E sobre os professores de apoio, temos mais de 300 este ano. Já é um aumento de 54% em relação a 2019. E ainda temos o regime do ensino especial. Agora temos um plano educativo personalizado. Alunos diferentes têm critérios diferentes de avaliação. E ainda sobre a formação dos docentes, neste novo ano letivo, temos 400 vagas para a formação de professores de apoio. E vamos cooperar com a UMAC
para, no seu curso de educação, aumentar teorias sobre o ensino inclusivo. Senhor Presidente, gostaria de responder sobre a questão do deputado Leila Wong sobre a segurança social. Se calhar aqui há um erro na conta de 3.740 para 4.370 patacas, ou seja, uma pessoa a sustentar uma, ou seja, no meio, tem que ter 7 pessoas contribuir para um mês. 多謝司長同埋梁局長對我整。 Chan Hoseng, deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto aos trabalhos da sua secretaria, nomeadamente quanto à criação de uma base e também do salvaguarda do património cultural, creio que Macau consiga alcançar os seus frutos. Quanto à captação de quadros qualificados, isso pode garantir efetivamente os quadros locais. Quanto ao Centro de Monitorização do Património Cultural, pode, através de parâmetros mais altos, garantir e salvaguardar o nosso património. Mas quanto a este aspecto, gostaria ainda de aperfeiçoar algo mais. Quanto ao quadro da Política de Desenvolvimento das Indústrias Culturais de Macau 2020-2024, o Governo não sei se, através do desenvolvimento desta indústria, com a situação concreta, fazer uma revisão anual e proceder anualmente a essas revisões e verificar quais é que são viáveis, quais não são viáveis, quais é que devem ser ainda merecer um maior desenvolvimento, um maior apoio e assim criar mecanismos, criar mais padrões de avaliação para melhor apoiar ou um melhor rumo para o desenvolvimento nestas áreas. Muito obrigado. Senhor deputado Wang Hianfei, se faz favor. Muito obrigado. Agradeço pelas respostas da secretária e também o diretor-geral. Espero que no futuro, para o setor médico, possa haver um melhoramento em relação ao aperfeiçoamento contínuo. Além disso, em relação à educação de amor pela pátria e por Macau, agradeço pelos trabalhos de liderança feitos pela DSEG. Em Hong Kong, em julho, também se criou uma base de apoio de educação de amor pela pátria e por Hong Kong. Esta base também contribuiu imenso. Podemos comunicar com a parte de Hong Kong. E no terceiro lugar, eu ainda não tive a oportunidade de perguntar, é a reinserção dos ex-reclusos. Então, em relação aos ex-reclusos, como é que nós podemos garantir a sua reinserção na sociedade quando elas estão na prisão? Elas podem ou não, por exemplo, aceitar algumas formações. O governo também lançou diferentes projetos, por exemplo, empregador amigável, ou facilidade de encontrar emprego, ou outros serviços ou projetos. Mas sob a pandemia, há um grande impacto ao setor indústria. Deputado Lam Long Wai, se faz favor. Deputado Lam Long Wai, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a
Resposta, Sra. Secretária. Não tenho perguntas de acompanhamento. Quanto aos idosos, sobre o plano de sinal de serviços para os idosos, já entrou na fase média, agora vai entrar para a última fase. Foram lançadas muitas medidas, por exemplo, o lançamento do Centro de Demência, do Programa de Colocação de Próteses Dentárias para os idosos, etc. Ainda há o estabelecimento do Dia de Idosos da RAIEM. Quando eu contato com os idosos, muitos deles, para além da vida, das questões da vida, precisam mesmo do respeito. Querem ter uma imagem positiva e, por isso, esperam que o governo possa divulgar este espírito de respeito aos idosos. Assim, Sr. Deputado Leão Wong, muito obrigada, Sra. Presidenta. Primeiro, quero agradecer pelas respostas da Sra. Secretária e os senhores diretores. Quanto ao cálculo de 13 meses da pensão de idoso, eu tentei fazer uma divisão simples de 13 meses, de 12 meses, 4.051. Por isso, não difere muito este montante do risco social. Será que, sim, não há hipóteses ou margem para o ajustamento ou a elevação desse montante? Pensão de idoso. Há pouco os seus colegas disseram que a lei poderá sujeitar à revisão, mas estamos perante estas questões neste momento e por isso como é que nós podemos resolver? E de seguida o complexo. Os trabalhos preparatórios, apenas gostava de ter um acompanhamento relativamente aos trabalhos preparatórios e a entrada em funcionamento vai ser faseada. Mas como é que vai ser esse faseamento? Só quando tivermos as respostas é que nós podemos ainda ver melhor quanto ao planeamento dos recursos humanos. O pessoal médico ou outros trabalhadores de outras áreas para pôr a funcionar o complexo, qual será o número, a dimensão. E o gabinete preparatório é exercido o coordenador do gabinete por um médico, o médico-lei em acumulação de funções. Sim, pode propiciar os trabalhos preparativos ou então deverá contratar mais trabalhadores para conseguir pôr o complexo a funcionar. E o complexo já... O governo tem ou não um plano para os recursos humanos e em relação à formação. Já tem esses projetos de formação, para além daqueles que serão enviados a Pequim. Senhor Deputado Choi Sai-Ping, se faz favor. Muito obrigado. Queria também colocar outras perguntas. O governo, na promoção de indústria de Big Health, diz que o Hospital das Ilhas vai entrar em funcionamento a partir de 2023, de forma faseada, e temos como objetivo criar o Centro Médico Regional do país. Então, em relação a este Centro Médico Regional do país, abrange todas as especialidades ou só algumas das especialidades como a sua característica? Porque outros hospitais ou outros centros médicos regionais do país têm algumas especialistas como a sua vantagem ou característica. Então, qual é o nosso plano para este complexo de cuidados da saúde das ilhas? Porque na apresentação da secretária, a secretária disse que os grandes resorts vão tentar desenvolver produtos de Big Health adicionando o turismo. E em relação ao quadro qualificado de high-end, a secretária disse que o pedido será online. Eu acho que é uma boa ideia, mas será que esta plataforma eletrônica também serve para o encontro de emprego pelos locais? Ou vamos seguir a mesma maneira?
E em relação às medidas concretas, a secretária disse que espera que haja mais atividades comunitárias de leitura. Então, no futuro, será possível que podemos enviar livros à casa das pessoas? Muito obrigado. Já休息10分鐘。 Vamos agora ter um intervalo de 10 minutos.